Boa sexta-feira para você que está acompanhando o Papo Saúde aqui da Gazeta do Povo. Meu nome é Mariana Secom, eu sou jornalista e eu estou aqui com o médico Evânios Wierman para a gente bater um papinho sobre medicina personalizada. Talvez você já tenha ouvido falar desse termo, ligado a algum famoso que antecipou um exame genético, pôde tratar uma doença antecipadamente, né? Mas o Dr. Evânios está aqui para nos ajudar a descobrir que isso está muito mais acessível para a gente do que vocês podem imaginar. Eu queria começar agradecendo a presença do Um Dr. prazer ter Evânios. você. Como vai, doutor? Muito Tudo bem, bem? obrigado. E primeiro apresentá-lo um pouquinho melhor, né? O Dr. Evânios é especialista em oncologia clínica e ele atua no Instituto de Oncologia aqui do Paraná. Perfeito, lá mesmo. Bem-vindo, doutor. Obrigado pela presença. Doutor, vamos começar falando um pouquinho sobre como a medicina é feita hoje. Quando alguém descobre uma doença como câncer, de repente alguma doença ligada à saúde respiratória, como é feito o tratamento dessa pessoa? É tentativa e erro? No começo, então assim, vamos tentar fazer um histórico então. Na verdade, no começo, vou tentar focar então um pouquinho na minha área então, que é a oncologia, na verdade. Existe uma jornada do paciente, né? Então essa jornada começa a partir do momento que esse paciente vai estar fazendo eventualmente alguns exames de rastreamento, alguns exames para tentar identificar problemas, né? Que vão fazer o check-up, o famoso check-up, vamos falar assim, ou então ele vai investigar um sintoma. Ele está com uma tosse que começou, né? Ou ele começou com uma dor abdominal, uma alteração do intestino. Ele procura o seu médico, vai ser feito um exame e eventualmente identifica-se um tumor, uma pneumonia, se identifica alguma alteração no corpo dessa pessoa. No caso do câncer especificamente, a gente acaba por tirar um pedacinho dessa doença, né, que a gente chama de biópsia, e a partir dessa biópsia, constatado essa alteração, o paciente vai ser tratado com a maneira que a gente tem disponível para aquilo, que envolve cirurgia, envolve radioterapia, envolveria quimioterapia, ou seja, algum tratamento dedicado, ou no caso de uma pneumonia, vai tomar um antibiótico, né? Quando a gente tem uma pneumonia, a gente ainda pode seguir mais ainda. Eu posso ir lá, coletar um exame de sangue ou fazer um lavado daquele escarro, daquela secreção, e identificar qual é a bactéria. E aí tratar essa bactéria a partir de uma cultura. Ou seja, eu identifico a bactéria, faço uma cultura para essa bactéria, identifico qual antibiótico consegue matar essa bactéria da melhor maneira possível e trato esse paciente. Ou seja, em vez de eu escolher um antibiótico empírico, ou seja, qualquer antibiótico que mataria várias bactérias ao mesmo tempo, eu posso selecionar qual aquela bactéria, esse antibiótico seria melhor para tratar aquela bactéria. O que não significa que a longo prazo essa bactéria não possa sofrer uma mutação ou sofrer uma seleção da utilização desse antibiótico e eventualmente não responder a ele. E aí eu tenho que usar um outro antibiótico e eventualmente tentar estudar se essa bactéria mudou, se eu estou tratando uma bactéria diferente. E é mais ou menos parecido com o que a gente tem com o câncer hoje. O que acontece hoje? O tumor, ele sempre nasce de uma alteração do DNA. Então, ou seja, cada pessoa, seja ela tem uma predisposição para desenvolver esse câncer, ou seja ela exposta, por exemplo, a alguns fatores ambientais, por exemplo, quem toma mais sol tem mais risco de ter câncer de pele. Não estou falando que quem não tome sol não tenha risco, mas quem tem mais vai ter. Quem está exposto, por exemplo, uma mulher que foi exposta a HPV tem mais risco de ter câncer de colo de útero. Né? Tanto que hoje nós temos a vacina do HPV para isso. Né? Então, ou seja, pessoas que fumam têm mais risco de câncer de pulmão, mas não significa que quem não fume também não possa ter. Então, dependendo de fatores ambientais, a pessoa terá um risco maior ou menor de desenvolver um tumor como esse. Mas a verdade é que todo e qualquer tumor nasce de uma alteração do DNA daquela pessoa. Então, no final das contas, não existe nenhum tumor na face dessa terra que seja igual entre duas pessoas. Cada pessoa tem o seu tumor, porque esse tumor nasceu do DNA dela. Ou seja, essa célula sofreu uma mutação, ela adquiriu uma outra perversão genética, uma outra perversão, e eventualmente ao longo do tempo essas perversões conseguiram fazer com que essa célula perdesse a função dela, daquele órgão, começassem a proliferar e eventualmente matar a pessoa. Então, isso significa que o tumor, ele é sempre genético, nasce de uma alteração genética, não necessariamente ele tem que ser hereditário, ou seja, não necessariamente ele tem que vir de uma alteração que predispõe a pessoa a fazer o tumor, mas ele sempre vai ser genético, e isso é uma coisa muito importante entender. Agora, doutor, então, a medicina personalizada tira as pessoas desse balaio comum aí de tratamento, né, do que a gente já sabe o que funciona em grande escala, pinça essa pessoa e vê o que é melhor para ela individualmente, estudando
genética, sangue? Do que se trata exatamente Exatamente isso. Então, ou seja, a questão da medicina personalizada, ela está justamente voltada para o conceito de que se a gente conseguir identificar melhor essa mutação, ou seja, a gente vai ter cada vez mais a chance de tentar escrever ou tentar identificar a assinatura gênica desse tumor, que é diferente para mim, que é diferente para você, que é diferente para Beltrano, ou seja, cada pessoa tem a sua assinatura, cada tumor tem a sua assinatura. E essa assinatura gênica vai me permitir atacar essa alteração e não utilizar tratamentos que eventualmente tratem tudo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, quando eu faço uma quimioterapia na pessoa, quando eu faço uma radioterapia na pessoa, eu estou tentando, de alguma maneira, afetar o ciclo celular, o que a gente chama de mitose. Porque a gente sabe que um tumor é uma estrutura que cresce muito mais rápido do que as outras células no geral do nosso corpo. Então, qual que é o princípio pelo qual você usa uma quimioterapia? Quimioterapia, às vezes, a pessoa pensa que é um remédio que vai lá e vai atingir o tumor e vai matar o tumor desse jeito. Não. Na verdade, a quimioterapia, ela afeta todas as células do corpo que, de alguma forma, sofrem mitose, ou seja, que estão em proliferação. Então, por exemplo, por que muitas quimioterapias fazem o cabelo cair? Porque o cabelo todo dia está crescendo. Todo dia existe mitose das células do folículo capilar para produzir cabelo. A hora que eu faço ele parar de crescer, o cabelo cai. Então, ou seja, e os efeitos colaterais da quimioterapia também estão relacionados a isso. Quando eu faço uma célula tronco da medula óssea para lá de proliferar, ela acaba fazendo anemia, queda da imunidade. Então, ou seja, a quimioterapia, ela trata tumores por uma maneira pouco inteligente, porque eu vou afetar o ciclo do DNA dessa célula, entendendo que essa célula eventualmente cresce mais rápido do que as outras células normais. Mas eu não estou necessariamente afetando o DNA. Claro que eu afeto o DNA dessa célula, mas eu não estou afetando uma mutação específica, uma alteração específica desse DNA. E aí é que entra o papel da medicina personalizada. Ou seja, a medicina personalizada, na verdade, o que ela quer identificar em última instância é justamente qual a alteração genética que existe nesse tumor. E para isso eu posso utilizar um monte de princípios para poder ver. Eu posso analisar eventualmente direto o DNA da pessoa, eu posso usar saliva, eu posso usar sangue, eu posso usar material do próprio tumor da pessoa, entendeu? Para tentar identificar qual é essa alteração e a partir daí ser um pouco mais eficaz. Qual que é o problema, às vezes, que a gente tem com o tumor quando a gente está lidando diretamente com biópsias? O tumor ele é um pool de células, ele também sofre mutações, então o tumor ele é heterogêneo. Então, se eu tiro uma biópsia desse pedacinho do tumor, isso não reflete necessariamente o que tem do lado de cá desse tumor. Então, o tumor tem células diferentes, ele é um pool de células que eventualmente não são necessariamente todas iguais entre si. Então, isso me acaba comprometendo a minha capacidade absoluta de tentar conseguir identificar alterações que são idênticas para todos os pacientes. E para isso a gente tem algumas maneiras de tentar melhorar essa eficácia, em que a gente usa, por exemplo, a identificação de célula tumoral circulante. Hoje a gente pode, a partir de uma gota de sangue ou de uma quantidade de sangue, conseguir medir quantas células de tumor ou que estão circulando no paciente ou eventualmente até DNA livre mesmo, DNA tumoral, ou seja, a partir do momento que essa célula se rompe, ela libera o DNA no sangue do paciente, a gente consegue identificar, a partir desse DNA coletado no tumor, a gente consegue identificar quais aquelas células que estão correndo no sangue do paciente de maior frequência e aí poder tratar o paciente de uma maneira melhor. Mas não importa, o que eu quero é, a partir de um biomarcador, ou seja, dessa alteração, da identificação dessa alteração, entender um pouco mais sobre prognóstico ou eventualmente sobre como tratar de uma maneira mais personalizada. Nós temos medicamentos hoje dedicados especificamente só para isso, só para tratar uma determinada mutação, uma determinada alteração, e também ao identificar algumas alterações eu também posso promover coisas muito mais simples, como por exemplo, como no caso da Angelina Jolie, por exemplo, né, que foi uma artista que identificou que na família dela existia uma tendência muito grande de ter tumores, e antes dela apresentar esse tumor, ela correu a um médico, conseguiu identificar uma determinada mutação específica que mostrou que ela tinha 80% de chance na vida de desenvolver câncer de mama. E a partir dessa alteração, isso fez com que ela se dispusesse a fazer cirurgias profiláticas para reduzir o risco de câncer, mas do mesmo jeito ela poderia usar medicamento, como ela poderia usar radioterapia para reduzir esse risco, né? E identificar logicamente nos filhos biológicos dela se eventualmente ela passou ou não isso, se ela transmitiu isso também ou não aos filhos, para também poder fazer um acompanhamento muito precoce dos filhos dele. Então, ou seja, isso vai desde a prevenção até o tratamento final do paciente. Por quê? Porque eu posso tratar especificamente. Tanto que essa mesma alteração
que a Angelina Jolie tem hoje, já existe um medicamento específico dedicado para tratar exatamente a alteração do tumor dela. Então, ou seja, se um paciente aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo tiver uma mutação similar da Angelina Jolie, você pode, em vez de fazer quimioterapia, dar um comprimido para esse paciente. E o resultado vai ser melhor do que uma quimioterapia. E com menos toxicidade também. Efeitos colaterais? Não é que não existam. Existem os efeitos colaterais, mas certamente a sua chance de sucesso é maior e a magnitude dos efeitos colaterais vai ser muito menor. Existe uma toxicidade, que é o custo financeiro. Esses tratamentos são muito caros, porque eles não vão tratar, diferente de quimioterapia, que você trata eventualmente todo o espectro de doenças, porque toda doença envolve uma mitose, todo câncer cresce. Então, quando eu faço quimioterapia, eu estou tratando todo um espectro de doença. Eu posso tratar câncer de bexiga, de pulmão, de negócio. Quando eu tenho um tumor BRCA, é uma quantidade muito pequena de tumores. Então, esses medicamentos são ótimos, mas eles são medicamentos muito caros também. Né? Então, ou seja, um tratamento como esse não custa menos que 25 a 30 mil reais por mês. Então, ou seja, tudo isso envolve também questão de acesso também, né? Então, ou seja, a gente tem diferenças onde os medicamentos podem ter acesso e a população pode ter acesso a eles. Agora, doutor, aproveitando que você lembrou do caso da Angelina Jolie, só lembrando que há 6 anos, né, ela começou aí uma série de intervenções, primeiro a mastectomia, depois acho que fez a retirada dos ovários, né, justamente porque identificou esse risco no mapeamento genético. Isso. E aí, doutor, eu queria entender, né, contigo, o que é dentro desse quadro, o que a gente, aqui, réis mortais, podemos ter acesso no nosso dia a dia, porque as pessoas lembram, no caso da Angelina Jolie, um pouco por causa da polêmica, né, da retirada dos seios, mas também muito porque, olha, ela é uma artista, ela tem dinheiro, ela pode mapear todos os seus genes e descobrir até o que não precisava, não devia. O que a gente aqui em Curitiba, aqui na região, pode fazer e pode antecipar? Local. Então, vamos lá. Então, assim, antigamente, fazer um mapeamento genético era uma coisa muito complicada. Ou seja, há alguns anos, né, um pouco mais que 10 anos, nós tivemos um sequenciamento do DNA, nós tivemos o projeto Genoma, que foi um projeto que fez o sequenciamento todo do DNA humano, todo, inteirinho, viu todos os genes. E esse processo como um todo custou uma bagatela absurda de bilhões de dólares, bilhões para a gente conseguir identificar. Naquela época, a tecnologia era muito ruim, era muito primitiva e o sequenciamento era muito difícil. Então, a gente tinha uma dificuldade muito grande, tanto que vários computadores tiveram que ser usados para fazer isso e o custo disso foi absurdo. Com a evolução, o que aconteceu? Esse tipo de tecnologia barateou muito. Então, as plataformas hoje de sequenciamento gênico, elas não são grandes computadores, elas são pequenas máquinas, são máquinas muito pequenas. E hoje já se identificou que a partir de composição de pequenos chips que a gente introduz nessas máquinas, nós podemos avaliar uma quantidade imensa de genes da pessoa, como a gente pode sequenciar praticamente o DNA inteiro da pessoa, entendeu? E com preços incrivelmente mais acessíveis do que era o projeto Genoma. Então, quando eu falo que há um pouco mais de 10 anos atrás, custou bilhões de dólares para se sequenciar um DNA, e hoje eu consigo, com algo em torno de 8 a 10 mil reais, fazer um sequenciamento de exoma todo do paciente, seja germinativo, seja somático, o que é isso? Do gene do paciente e o tumor do paciente também é sequenciado. E eu consigo identificar qual que é a diferença entre a célula normal do indivíduo e a célula tumoral. E o que fez essa diferença e o que causou o tumor. Eu posso sequenciar isso com algo em torno de 8 a 10 mil reais. Entenda, ainda é muito caro, mas comparado ao genoma, o preço passa a ficar mais acessível, entendeu? Então, ou seja, e logicamente eu estou falando isso para sequenciamento de um DNA inteiro, tá? Mas hoje a gente não precisa fazer um sequenciamento, você falou exatamente, eu preciso saber de tudo o que tem no meu DNA. Eu quero saber determinar, quando eu tenho uma doença como essa, eu preciso saber determinados nichos que eu já sei como tratá-los, ou seja, eu já identifiquei que ele é um biomarcador para a minha doença, e eu tenho como atacar esse biomarcador. Então, eu não preciso fazer um sequenciamento de DNA inteiro. Eu posso pegar pequenas genes do meu DNA, montar um balaio, montar um portfólio de genes, montar mesmo, e fazer aquilo por um preço que é muito melhor. Entendeu? Ou seja, hoje fazer um painel curto hereditário, por exemplo, um painel em que eu investigue aí algo entre 40 e 50 genes, que vai cobrir uma parcela enorme de síndromes genéticas, custa em torno aí de uns 1.400, 1.800 reais. Não é um valor tão barato, mas logicamente ainda é muito mais barato do que era antigamente o exame da própria Angelina Jolie. Ou seja, o exame que a Angelina Jolie fez
que é o Myriad, que é o BRCA, era um exame de sequenciamento que custava entre 15 e 20 mil reais. E hoje eu faço essa mesma avaliação por algo em torno de 1.500 a 1.800 reais. Então, ou seja, da Angelina Jolie para cá, o preço já caiu 10 vezes, entendeu? E a tendência dessa tecnologia ao disseminar no país e no mundo é ficar cada vez mais barata, entendeu? Porque quanto mais exames eu executar, mais barato fica o exame. Mais barato fica o exame. Quanto mais essa máquina ela é utilizada, ela pode ser utilizada, e você pode colocar vários chips nela, entendeu? Então, quanto mais chips você colocar nela, mais barato sai o exame, no final das contas, entendeu? Então, quanto mais essa tecnologia for utilizada, em última instância, mais barato esse exame acaba ficando, entendeu? Como um todo. Então, com a disseminação dessa tecnologia, a gente imagina que num tempo não muito, espero, não muito distante, mesmo essa medicina especializada, ou personalizada, customizada, como queira falar, que a gente hoje consegue aplicar na prática privada, que ela possa também ser acessível, por exemplo, no sistema público de saúde, né? Ou seja, nós temos serviços de SUS, né, serviços de sistema público de excelência no país, mas a maior parte dos serviços de sistema público do país estão vinculados a filantropias, que não necessariamente têm verba disponível para fazer avaliação genética de biomarcador de pacientes. Então, a gente acaba sendo privado nesse cenário para alguns tratamentos. Até mesmo, né, doutor, porque um tratamento que seja direcionado e mais eficaz também reduz custos, né? Chegou exatamente no ponto final. A partir do momento que eu faço uma medicina personalizada, ela pode parecer cara no começo, mas em última instância ela vai poupar o dinheiro no final das contas. Por quê? Porque eu vou tratar melhor essa pessoa e vou tratar com menos efeito colateral, porque eu vou tratar exatamente o que interessa. Então, em última instância, a medicina personalizada trata justamente de custo-efetividade. É exatamente este o papel dela, é tratar melhor com menos toxicidade. Ou seja, porque eu vou tratar exatamente a alteração que me interessa e não todo o conjunto de alterações que não tem, eventualmente, às vezes, nada ou relevância muito grande. Porque o tumor tem mais de uma mutação, mas determinadas mutações são extremamente importantes. E isso é que é o nosso papel hoje dentro da oncologia. Ou seja, há mais ou menos uns 2 anos atrás, nós conseguimos ter uma mudança de paradigma em como se tratava o tumor. Porque antigamente a gente tratava câncer de mama, a gente tratava câncer de bexiga, a gente tratava câncer de cólon, a gente tratava a pessoa por órgãos. E há mais ou menos 2 a 3 anos atrás foi descoberta uma característica extremamente importante da oncologia, que foi a identificação de biomarcadores agnósticos no tumor. Então, esse nome é muito feio, mas na verdade o que é isso? É um conjunto de alterações que aquele tumor apresenta e que me fazem propor um tratamento dedicado para aquela doença, não importa onde esse tumor esteja. Então, esse tumor pode estar no cérebro, ele pode ter nascido na mama, ele pode ter nascido na bexiga do paciente. Eu vou tratar com o mesmo tratamento e o resultado vai ser bom para qualquer lugar. Eu não vou ter que fazer mais aqueles estudos gigantes. E essa é que é a mudança do paradigma. Porque antigamente, como a gente tratava por tentativa e erro, nós tínhamos que fazer estudos gigantes, com 800 pacientes, com 1.000 pacientes, para conseguir eventualmente mostrar diferenças muito pequenas entre o braço que eu estou estudando e o braço novo. Então eu precisava de um número enorme de pacientes para mostrar uma pequena diferença. Se eu sei exatamente a alteração, é como se fosse 8 ou 80. Não tratar é 0 resposta, e tratar, praticamente todos vão responder. Então, eu não preciso ter desenhos gigantescos de estudo mais. Então, hoje a oncologia está migrando de estudos clínicos gigantes, é claro que eles ainda têm, vão ser importantes ainda, mas para estudos menores, que a gente chama em basket, ou estudos em guarda-chuva, ou em balaio. Como é que é isso? Você pega, por que chama balaio? Porque eu pego todos aqueles pacientes que têm aquelas mutações, que eu quero tratar, não importa de onde vem esse tumor, e jogo tudo dentro dessa cesta, ou dentro desse balaio, e trato todos da mesma maneira, e vejo os resultados todos iguais. Então, eu não preciso ficar tratando por lugar, por localização. E nós temos estudos interessantes, que são estudos que a gente chama de um guarda-chuva, em que, a partir do momento que a gente identifica essas alterações, eu começo em pequenos grupos de pacientes fazerem tratamentos diferentes, para ver qual o melhor tratamento entre eles. Então, aqui eu tenho essas alterações, eu faço pequenos tratamentos, mas com grupos de 50 pacientes, 30 pacientes, e eu consigo ver diferenças tão absurdas entre os resultados que eu não preciso de estudos com 1.000 pacientes, com 1.200. Então, isso acaba otimizando o estudo. Um estudo clínico, gente, custa R$1 bilhão. Custa R$1 bilhão fazer um estudo com 1.000 pacientes. Às vezes, muito mais do que isso. Então, essa nova maneira de enxergar a oncologia
até em fazer pesquisa clínica, a gente consegue melhorar esse resultado. Infelizmente, o Brasil ainda, a gente avançou bastante na regulação de pesquisa, na velocidade de aprovação de pesquisas clínicas, de estudos de fase 3 e fase 2, que são esses estudos grandes que eu falei para vocês. Mas estudos de fase 1, né, estudos em basket, né, estudos em cesta, estudos em guarda-chuva, são estudos praticamente estudos de fase 1, fase 1/2, a gente ainda está muito aquém ainda dos outros países no mundo, até países muito menores do que a gente, mas que tem uma regulação muito melhor e que nos permitam fazer pesquisas mais avançadas. Doutor, só para finalizar, quem quer fazer um exame desse, que médico deve procurar, o que deve pedir? Tá, então vamos lá. Como é que é a jornada para fazer um exame como esse? Então vamos lá. Na maior parte das vezes, então, existem duas maneiras de a gente ver. Uma coisa é o cliente chegar para você com uma lesão, com um tumor já conhecido, e eu vou investigar esses biomarcadores para tratar melhor o paciente. A outra situação é aquele paciente que vem por um rastreamento, entendeu? Ou seja, ele identifica, por exemplo, que na família dele tem mais câncer de mama, tem muita gente, igual a Angelina Jolie. Olha, minha avó teve câncer de mama, minha mãe teve câncer de mama, minha tia teve câncer de mama, minha irmã teve câncer de mama. Opa, eu vou ter que fazer alguma coisa. Então, isso pode mudar. Então, o que acontece? Na maior parte das vezes, ela vai procurar, no caso, por exemplo, de uma mama, vai procurar o seu mastologista, vai procurar o seu ginecologista e ele vai encaminhar ao geneticista, que vai pedir o exame especificamente para fazer a identificação dessa potencial síndrome que pode ser hereditária. Então, o geneticista é aquela figura que vai, em última instância, solicitar o exame de acordo com o heredograma do paciente. Ele vai ver o heredograma e fala assim, olha, eu já vi o seu histórico de família e você tem muito mais chance de ter síndromes X, Y e Z. Então, como esses exames têm custos, eu não quero ficar pedindo vários exames, eu quero pedir aqueles que são mais lógicos, até para poder conter o custo como eles. Apesar de que no futuro, provavelmente, vai ser muito mais fácil eu fazer um painel maior, porque a diferença de um painel muito grande comparado a um painel em que eu procure 1 ou 2 genes só, vai ser muito pequena a diferença financeira entre elas. 1 ou 2 genes vai custar R$1.000 e pesquisar 50 síndromes vai custar mais R$300, entendeu? Então, ou seja, por quê? Porque eu vou acionar a máquina do mesmo jeito e o gene chip vai ser montado igual. Então, o custo é o chip. Então, se eu vou usar um gene ou se eu vou pesquisar 50 ou 1.000 genes, a diferença de preço vai ser muito pequena entre eles. Então, a impressão que nós vamos ter é que esses tratamentos vão ficar cada vez mais fáceis. E, logicamente, o próprio oncologista também faz rastreamento dos pacientes, né? Então nós somos procurados também para identificar síndromes, para identificar sintomas, e aí, logicamente, cada uma das especialidades vai acabar dedicando, né, essa investigação. Nós já temos laboratórios em Curitiba que têm essa tecnologia disponível aqui para avaliação disso, ou seja, isso é feito a partir de, se for, por exemplo, uma avaliação genética, pode ser feito em material de saliva ou sangue, uma gota de sangue. Se for avaliamento do tumor, você pode avaliar tanto o sangue do indivíduo, a partir de célula tumoral circulante, quanto você pode avaliar o próprio tumor do indivíduo na busca desse biomarcador. Então, ou seja, a maneira como eu vou investigar, ou vou buscar essa alteração genética, que em última instância é isso, o biomarcador, é procurar aquela alteração genética que distingue aquele tumor, né, daquela pessoa, ou que aquela pessoa porte essa alteração, que a predispõe a ter aquela síndrome, né, ou ter mais tumores ou menos tumores, ou depressão, ou fibrose pulmonar, né, ou qualquer outra coisa. Então, cada especialidade tem o seu pool de genes que é a ser investigado e a partir daí a gente acaba tendo tudo isso. Então, a partir dali você vai ser encaminhado a um laboratório de biologia molecular, tá? Isso já tem em Curitiba, mais de um laboratório já estão disponíveis aqui em Curitiba, em que você vai estar investigando a partir, você vai ter uma consulta com um biólogo molecular e logicamente com um geneticista que vai definir o que você vai fazer, qual o seu trajeto ali dentro. Agora, o exame em si é um exame muito tranquilo, porque ou é saliva ou é sangue, ou é um pedaço da sua biópsia da doença, então não é nada sofisticado. Sofisticado é lá para dentro. Quando você entra no laboratório aí, eles fazem aquelas mágicas lá, aquelas coisas que parecem filme de ficção científica, mas que realmente, na verdade, sai um laudo de papel para a gente, no final das contas, que é um laudo que faz uma diferença gigantesca na forma como a gente pode otimizar o tratamento do paciente, conter custo no final das contas e, logicamente, reduzir a toxicidade. Esse é o grande mote de fazer uma medicina personalizada. Doutor, muito obrigado pela aula, né? É um prazer. De medicina personalizada. E queria só lembrar, se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários. O vídeo completo vai ficar disponível nas redes sociais do Viver Bem. E agradecer de novo, doutor, pela presença. Um prazer para você sempre. Que é isso. Tá certo, até Obrigado. a próxima.